Neste próximo exemplo, né, nós temos aqui o limite de 2x² menos 2 sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Se a gente testa, né, por limite imediato, 2 vezes 1² menos 2 sobre 1 menos 1. Aqui, 1² dá 1 vezes 2, 2 menos 2 sobre 1 menos 1, que dá 0 sobre 0. Um resultado indeterminado, certo? Portanto, nós precisaremos aqui utilizar estratégias matemáticas para mudar, então, esse formato aqui dessa função, para, então, calcular o limite, certo? Para isso, então, a primeira estratégia que nós podemos utilizar é, observando aqui, nessas duas parcelas, nós temos o número 2 em comum entre elas, né? Então, nós podemos colocar ele em evidência. Tirando o 2 dessa parcela aqui, nos sobra o x², e tirando o 2 dessa parcela aqui, nos sobra o menos 1, certo? Porque aí o 2 vezes o 1 volta no menos 2 aqui. Dividido por x menos 1. Mesmo que nós tenhamos aqui, né, a multiplicação de dois fatores, esse fator ainda é diferente desse aqui de baixo, né? Nós utilizaremos, então, né, uma outra estratégia, né, uma outra fórmula junto com a de tirar em evidência para mexer ainda nesse x² menos 1 aqui, né? Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de diferença de quadrados, né? Aquela regra da diferença de quadrados, quando nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo o x² menos 1 para a gente fazer por comparação, ó. Então, é exatamente esse formato aqui que a gente precisa para utilizar essa regra da diferença de quadrados. Qual é a regra? A menos b vezes a mais b. Ou seja, quando a gente tem um número ao quadrado, uma letra ao quadrado, menos outro termo ao quadrado, quando nós temos esse formato aqui, nós podemos escrever esse formato neste. Logo, o que a gente precisa fazer, então, é definir quem é A e quem é B, certo? O A ao quadrado é o x², certo? Portanto, por comparação aqui, o A é x, certo? E o B ao quadrado é o 1, certo? E aí, tirando, né, a raiz quadrada dos dois lados aqui, nós temos que o B é o próprio 1, certo? Para provar aqui. E aí, então, nós só substituímos, descoberto os valores aqui, né, de A e B, substitui no lugar de x, no lugar de A, coloca x, e no lugar de B, coloca 1. Lembrando que a gente precisa manter aqui o negativo em um dos fatores e o positivo no outro, né? Não importa a ordem dos fatores, porque tá multiplicando, então pode somar e depois subtrair, ou pode subtrair e depois somar, mas precisa ser... Cada um dos fatores aqui precisa ter um sinal diferente, tá? Para que, se a gente multiplicar aqui, a gente volte nisso, certo? Então, nós podemos escrever no lugar de x² menos 1, x menos 1 vezes x mais 1. E é isso que a gente vai fazer agora. No lugar de x² menos 1, nós colocamos x menos 1 vezes x mais 1, dividido pelo x menos 1, certo? Então, nós trocamos no lugar de colocar o x² menos 1, colocamos o que é equivalente a ele, só que numa multiplicação de fatores. E agora, como todo mundo está multiplicando aqui, né, nós podemos juntar isso aqui num único fator e cortar esse x menos 1 com esse x menos 1 aqui. Cortar é fazer a divisão, né? X menos 1 dividido por x menos 1 é 1. Portanto, nós temos aqui, né, o limite de x tendendo a 1 de 2x mais 1, certo? Não sobrou nada embaixo, né? A gente não precisa colocar dividido por 1 aqui, né? E agora, é só tentar de novo, né, a substituição de forma imediata. O meu x está tendendo a 1, então no lugar de x, eu vou colocar 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4,
certo? Então, aqui nós utilizamos duas estratégias para tentar tirar a indeterminação desse resultado aqui do limite.